Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, mais conhecida como Ecomami, as dicas da Fafá. Hoje trago-vos Baby Wearing versus carrinho de bebê. No início usei sempre Baby Wearing. Porquê? O meu filho era prematuro e eu queria o máximo de contacto com ele, principalmente no tempo inicial, para poder favorecer o aleitamento. Sempre quis amamentar em exclusivo e uma das melhores maneiras é contacto, pele com pele, ter o nosso bebezinho por perto. Além disso, o Baby Wearing é uma excelente opção por causa da questão da displasia de anca. O meu bebê nasceu de cesariana, teve de fazer o rastreio para ver se tinha displasia de anca ou não, porque ele estava sentado, não é por ser cesariana, é porque ele estava pélvico. Portanto, por uma questão de segurança, os médicos, regra geral, pedem. O Baby Wearing, como os bebés estão em posição de pernas abertas, ajuda nas questões de displasia de anca. Além disso, os bebés estão direitos, estão aconchegadinhos, encostados à mãe ou ao pai, não tem de ser a mãe a fazer baby wearing, e estão mais direitos, o que favorece também os músculos do pescoço e eles mais rapidamente ganham essa musculatura. Portanto, muitos benefícios do baby wearing. Eu não sou consultora de baby wearing, refiro já aqui, apenas sou uma mãe que utilizou muito. Para questões mais técnicas, recomendo que falem com uma consultora. Foi o que eu fiz. Eu tive o apoio do Centro para ir pós-parto na questão do baby wearing e fui mudando o tipo de porta-bebés que utilizei. Comecei com um pano semi-elástico, que este foi comprado na Bona Bebé, aliás foi oferta de uma amiga minha. O pano semi-elástico é uma opção interessante quando eles ainda são mais pequeninos, porque ele cede. Quando os bebés são maiores já não é tão interessante, lá está, porque ele cede demasiado. Mas em pequeninos é bom, é aconchegante. Depois, um pano normal, mais curto, porque foi especificamente para bebés prematuros. É um pano de uma marca nacional, que é o Umbigo, e eu usei durante muito tempo. Depois comprei um pano grande, que é assim uma coisa enorme, que é bastante mais desafiante de colocar, e também o Mai Tai. O Mai Tai tornou-se como é que é dizer isto? O porta-bebés de eleição na altura. Porquê? Alia o conforto de um pano à estrutura de uma mochila de um porta-bebés. Portanto, junta aqui as duas vertentes e tornou-se assim uma opção muito interessante para nós. Eu neste vídeo vou exemplificar como colocar o Mai Tai num bebê um pouco mais pesado, ou seja, tem de haver já um ajuste maior das tiras. Este é um Mai Tai da marca Fidela. Foi comprado no centro para ir pós-parto. É uma mistura entre uma mochila e um pano, ou seja, tem o conforto e os metros de tecido de um pano aliado à estrutura de uma mochila. Este fecha com uma fivela, para facilitar a sua utilização. Coloca-se na cintura. Os ajustes. Esta parte deve ser para a báscula do bebê, ou seja, eu já tenho um bebê mais comprido e já tive de alargar este painel, porque o bebê vai estar sentado aqui, basculado quer dizer que o rabinho dele está abaixo do nível dos joelhos, portanto é como se fizesse um M. Assim é sinal que o bebê está bem e está confortável. De qualquer forma, eu recomendo sempre que falem com uma consultora de baby wearing no momento de escolher qual a mochila ou o pano que vão usar para poderem ser bem aconselhados nesse sentido. Volto a dizer, eu não sou consultora de baby wearing, sou apenas uma mãe que utilizou muito e ainda hoje utiliza. Vamos tentar filmar o meu bebê. Deve estar com sono, isto é conforme eles querem, não é como nós queremos, não é? Isto chama-se vida real. O bebê tem de estar basculado, ou seja, os joelhos têm de estar acima do rabinho, fazendo assim uma espécie de M. Oi, que ele está quase a dormir. Isto nem sempre é fácil. Então, vou buscar esta tira, vou pedir aqui apoio ao meu urso para vos falar do processo. O urso não vai ficar basculado, porque este painel está para o meu filho, mas ficam com uma ideia. Portanto, eu coloco o urso. A distância deve ser a distância de um beijo. Ou seja, a cabeça do vosso bebê está à distância de um beijo. Não está mais abaixo e não está mais acima. É à distância de um beijo. Colocamos as tiras para trás. A tira deste lado vem por baixo, ou seja, a primeira vem por baixo. Garantam que o vosso bebê está sempre seguro. Se não estiverem a segurar nas duas tiras, então uma das mãos tem de estar a segurar o bebê. Puxamos, prega, a prega. Esta tira vem
assim, por baixo do rabo do bebê, aberta nas costas para garantir que ele está mais fixo, mais seguro, porque é um bebê pesado. Pode não parecer, mas é. Entretanto, quando chegam aqui, já tem as duas tiras para garantir tensão no meu filho e que ele não vai cair. Esta passa agora por baixo da perna. Pronto, um dos lados já está. Vamos ao seguinte. O bebê sempre seguro. Prega a prega. Por cima do bebê. Por cima, exatamente como do outro lado. Vem por cima deste lado, vai ficar direitinho, vem por trás, sempre duas, e passa por baixo da pernoquinha do bebê. E estamos dois nós à frente, para garantir que está seguro. Podem sempre também trazer para... Ai, eu tenho o pulso. Peço desculpa, o meu pulso está danificado e eu não consigo puxar. Mas a ideia, mostro só deste lado, é poderem baixar, deixa-vos mais confortáveis para, por exemplo, uma longa caminhada. Podem optar por colocar assim, uma vez posto o Muay Thai. Então, para tirar, garantam que o bebê está sempre seguro. Ou seja, nunca larguem o bebê. Uma vez já esta parte mais solta, podem fazer assim. E o bebê já saiu em segurança. Em relação ao carrinho de bebê, nós optámos por um Jules. É uma marca holandesa que há à venda também na Bona Bebê. Eu juro que este vídeo não é patrocinado pela Bona Bebê, fica já dito. Comprámos a estrutura, a alcova, porque o bebê nasceu prematuro e era aconselhável, porque nós inicialmente íamos comprar aquilo que eles chamam de ninho, ou cocoon, que é uma espécie, lá está, de ninho que se coloca e o bebê vai mais ou menos sentado. Num bebê prematuro não é aconselhado e, portanto, comprámos a alcova. Ele não usou muitas vezes, admito, porque lá está, eu dava sempre primazia ao baby wearing. No entanto, ele agora já gosta muito do carrinho. E principalmente na altura da quarentena comecei a usar muito mais. Primeiro que ele está muito mais pesado. Segundo, porque ele próprio escolhe o carrinho. Ele pega no carrinho, leva-o até à porta de entrada, aponta para a porta e diz abre. Pronto, eu não preciso dizer mais nada. Tenho um episódio muito giro por acaso, recente. O meu marido levou o carrinho sem querer. E eu estava a falar com umas amigas e estava a dizer: epá, olhem, não acreditam, ele levou o carrinho, portanto eu vou ter de fazer baby wearing. Nisto aparece o meu filho com uma mochila nas mãos. É uma tula, que é uma que eu uso bastante. Chega, mete aos meus pés e vai-se embora. Como quem diz, está-te falaste em baby wearing. Portanto é isto, não é? Eu não te posso trazer o carrinho, eu trouxe-te a mochila. Eu fiquei estupefacta como é que aquela criatura, com aquele tamanho, 17 mesinhos na altura, compreendeu o que é o baby wearing. Mostra que eu fiz muito. Portanto, o carrinho, de repente, tornou-se uma opção muito mais interessante para nós com um bebê mais velho do que o pano ou a mochila, porque o bebê o pede, ou seja, eu, acima de tudo, respeito a vontade do meu filho. No entanto, quando eu preciso de ir para um espaço que seja mais desafiante, eu opto pelo baby wearing. O que eu noto é que o meu filho agora, ao contrário do que era antigamente, quando ele vivia no pano, em pequenino, eu em casa, andava sempre com ele no pano para ele estar coladinho a mim, ele já não adormece no pano com a facilidade que adormecia. Eu outro dia dei uma volta enorme a ver se ele adormecia, ele cheio de sono, esfregava-se e não adormeceu. No carrinho, adormece. Portanto, também convém estar atentos. Se me disserem escolhem só um, eu se calhar escolho, lá está, baby wearing inicialmente, um carrinho mais à frente. Se o carrinho tem de ser igual ao meu, não. Se calhar podem optar por um pouco mais pequeno. Nós optámos mesmo por um grande, assim, uma espécie de Land Rover dos carrinhos, porque nos dá mais jeito para passear a calçada, para andar nos sítios. E apesar de grande, acreditem, ele é muito versátil. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham percebido a mecânica então aqui do Muay Thai, que foi, como eu disse, uma das nossas grandes escolhas inicialmente. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o canal, ativem as notificações e volto para a semana com mais conteúdo de bebês. Isto é muito difícil com um urso. Obrigada pela tua participação.